Jesus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar. Sei que o Senhor tem falado conosco, mas nós estamos com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar através do nosso pastor Fábio nessa noite. E receba nessa noite, irmão. Não saia daqui sem ouvir o que Deus tem para falar para você. Não é tempo de nós perdermos a oportunidade. E nós precisamos sair cheio, porque o inimigo está querendo nos tragar. E se você sair cheio, pode não ser aquilo que você veio ouvir, mas é aquilo que você precisa e necessita para ter força para vencer os dragões e os leões aí fora. Então, se o Senhor falar para nós se consertar nessa, Senhor nos exortar nessa noite, que nós venhamos ser exortados. Se o Senhor falar para nós descer na casa do oleiro, desça a casa do oleiro. Vamos orar, Deus. Senhor Deus, nós te glorificamos nesta noite. E já estamos te agradecendo pela palavra que o Senhor vai trazer através do nosso pastor. Que nós possamos, Senhor, estar com o nosso coração abertos e nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra nessa noite. Senhor Deus, ministra sobre nós nesta noite, com poder e autoridade, Senhor, vinda, Senhor, de Ti, sobre a vida do Teu servo, trazendo sobre a vida dele, trazendo sobre a Tua igreja nessa noite, que nós venhamos receber a Tua unção e o poder que vem de Ti nessa noite, pois a Tua palavra, ela vem sobre nós, cortando com uma espada de 2 gumes, fazendo sobre nós nessa noite, renovados e com força para vencer o inimigo, e que nós possamos estar com nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos lábios e as nossas mãos direcionadas ao céu nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Texto muito conhecido, irmãos. Marcos. Aleluia. Capítulo 16, 15. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, que fez os céus e a terra. Grande Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Eu também quero deixar aqui o versículo paralelo, que se encontra em Mateus 28, 19, onde uma das traduções diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Irmãos, um texto por demais simples, um texto por demais conhecido, mas eu queria nesta noite compartilhar com os irmãos 3 coisas nesses 2 versículos. O primeiro é o ide, o segundo é pregar o evangelho, e o terceiro é fazer discípulos. Quando nós falamos de missões, louvado seja o nome santo do Senhor, nós precisamos passar por esses 3 estágios, para que verdadeiramente a nossa obra, o nosso intuito de ganhar almas para o Senhor Jesus, ele alcance algum tipo de resultado. Se nós deixarmos um desses 3 pontos de lado, a possibilidade de nós termos sucesso no nosso intento de proclamar o Evangelho e ganhar almas, ele vai ser restrito, ele vai diminuir. E quando a gente olha para a ordenança do Senhor, na ordem dada pelo Senhor Jesus, como assim? Que tipo de restrição? Deus não escolhe uma classe de pessoas, Deus não escolhe um tempo determinado, Deus não escolhe um local específico. Simplesmente o Senhor Jesus diz para ir.
e pregar o Evangelho. Então muitas vezes nós temos a noção de quem tem que fazer cumprir essa ordenança do Senhor Jesus, é os irmãos que estão na frente de missões, é o pastor, é algum líder, quando na verdade o Senhor Jesus pede para que todos, em todo o tempo e em todo o lugar, possam falar das maravilhas que é o Evangelho de Deus. Pensa comigo, irmão, nós temos o conhecimento, a ciência de algo extraordinário que foi feito em nosso favor. Como a gente pode, sabendo disso, não ter o desejo de contar essa novidade, esse algo maravilhoso, esse algo espetacular que foi feito por mim, por você e por toda a humanidade? Como a gente vai querer guardar isso só para nós? Isso precisa ser espalhado. Só que sabe o que é interessante, irmão? Porque quando o Senhor diz para ir, Ele fala o que é que deve ser falado. Ele diz para nós pregarmos o Evangelho. E sabe o que eu tenho visto, irmão? Uma geração que prega tudo, menos o genuíno Evangelho de Jesus Cristo, que é simples. O ser humano, ele gosta de criar novidade, ele quer falar algo diferente, ele quer descobrir algo novo na Bíblia, quando a mensagem central do Evangelho é: todos pecaram, Jesus é o Salvador, Jesus nos reconciliou com Deus, Jesus perdoou os nossos pecados, Jesus é o nosso Salvador. Não precisa sair disso, irmão. Quando o irmão Marcos estava louvando aqui, que lá na arena o sangue de muitos inocentes foram derramados, eu tenho absoluta certeza que aqueles homens foram convencidos a irem até a morte por causa de Jesus, porque receberam um evangelho simples em seu coração. Jesus é o teu Salvador. Quando o irmão Gilson leu aqui no início do culto, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, falando ali da história de Paulo e Silas na prisão, ele pede para repetir o versículo, salvo engano é o de número 30, aonde é dito: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O evangelho é simples, irmão. Não precisa de artimanhas, de malabarismos, de pintar paredes, de trocar luzes. Não precisa de grandes homens eloquentes. Não precisa de nada disso. O Evangelho precisa de pessoas corajosas para dizerem que Jesus é o único Salvador, é o único que leva para o céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Me traz muita tristeza ver pessoas dizendo que estão pregando o Evangelho, mas na verdade não estão ensinando, passando nada, nenhum tipo de mensagem. E ninguém sabe de nada, mas as pessoas saem pulando, saem ali exaltadas, mas a vida continua a mesma. Sem Jesus, o destino de todas as pessoas, infelizmente, não sou eu, não é a vontade do Pai, mas todos aqueles que negarem a Jesus nesta terra já estão condenados. É a Bíblia que diz, não sou eu. Certa feita, perguntaram para aquele etíope: você está entendendo aí o que você está lendo? E ele disse assim para Filipe: Filipe, como eu vou entender se não há quem pregue? O irmão Edinho disse aqui algo que todo mundo, quando fala de missões, né, usa essa frase para dizer que missões é feita de 3 maneiras: ou você ora, ou você ajuda financeiramente, ou você vai. Só que hoje, irmão, a grande dificuldade foi falado aqui de semente também.
A grande dificuldade é, vai fazer a obra, mas com que qualidade, com que tipo de semente as pessoas estão saindo para fazer esta obra? Hoje virou um tal de autoajuda, de mensagens triunfantes, de mensagens que nós vamos conquistar tudo o que quisermos nesta terra, mas estão se esquecendo de um detalhe: nós precisamos, antes de conquistar tudo neste mundo, termos a certeza da salvação da nossa alma, porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Terrenas, como se Jesus tivesse morrido na cruz para nos curar de alguma enfermidade. Ele tem poder para isso? Evidente que tem, para fazer isso, e como foi louvado aqui esta noite, Efésios 4:20, infinitamente mais. Mas aí é perguntado, qual que é o nosso propósito? A gente quer ser curado fisicamente, ou a gente quer ter os nossos pecados perdoados? O que é mais importante? Eu prefiro entrar no céu quebrado, mas ir para o céu. Eu prefiro entrar no céu, se precisar, sem braço, sem perna, mas ir para o céu. Quanto tempo a gente vive nesta terra, irmão? Pessoas aí, por causa, 80, 90, mas eu sou sincero, irmão, eu olho para a minha geração, não vai chegar nos 70. Uma geração estressada, que se alimenta mal, dorme mal, faz tudo de mal para o corpo. Tudo é na correria, tudo é na base de estar nervoso, estar estressado, estar sempre na correria. E o que são esses anos que nós vamos passar na face da terra, comparado ao tempo da eternidade? Todo mundo, muita gente, diz assim: o fim dos tempos está chegando, Jesus está às portas. E será que isso não preocupa de a gente, ao fazer missões, pregar a urgência de aceitar Jesus e abandonar o pecado? Todo mundo, sim, amém, tem que ser o centro da mensagem, mas não prega. Você precisa morrer, você precisa abandonar essa prática, você precisa deixar isso aqui de lado, você precisa começar a viver novidade de vida, você precisa nascer de novo, porque senão, irmão, a gente vai trazer pessoas para serem participantes de culto de domingo. E quando a gente fala de missão, quando Jesus deixou essa grande comissão para os seus seguidores, Ele quer que nós preparemos pessoas para morar no céu. Ele não está preocupado com a igreja, se está cheia, se não está. Ele está preocupado se quem está dentro da igreja está preparado para ir morar no céu. E nós erramos, porque muitas vezes nós estamos preocupados em trazer pessoas para dentro da igreja, e não estamos preocupados. Nós lemos lá em Mateus, a tradução, e quando eu olho para a Bíblia Sagrada, fazer discípulos leva tempo, leva disposição, leva interesse. Irmãos, como é difícil alguém vir até a frente e falar: eu entrego a minha vida para Jesus. E nós ficamos contentes, e devemos ficar contentes com isso. Só que depois disso, iniciando a sua caminhada, a Bíblia diz que nós temos que discipulá-las. Aí eu olho para a Bíblia, irmão, e eu fico vendo que discipular não é só falar. Discipular é ser exemplo. Aí, irmão, a gente não tem tempo. Eu falo porque eu me incluo nisso, amém? Estou falando de ninguém aqui, nem dessa igreja específica. Eu estou falando do Evangelho.
Os evangélicos cristãos não têm tempo de ler Bíblia. A grande maioria que você conversa não é capaz de, por 10 minutos do seu dia, parar tudo que está fazendo para ir meditar na palavra de Deus. Porque não basta ler, nós precisamos entender o que Deus está falando e precisamos praticar o que Deus está falando. Mas a gente não tem 10 minutos. Há um tempo atrás eu me assustei porque eu perguntava para as pessoas: vocês já leram a Bíblia? As pessoas diziam assim para mim: não, nunca li. Eu ficava abismado com aquilo, porque como nós somos cristãos, a palavra de Deus, como o irmão disse aqui, está livre para que nós tenhamos a posse dela. Ela está em português para a gente entender, e a gente não lê. Mas a hora que quer vitória, a hora que passa dificuldade, aí quer Jesus. Nós precisamos de tempo, primeiro para nos discipularmos, para aprendermos qual é a boa, agradável vontade de Deus para as nossas vidas, para que daí, sabendo qual é a boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, nós possamos ensinar outras pessoas qual é a boa e agradável vontade de Deus para a vida. Aí vem a mensagem: Jesus acalma a tempestade. Amém, olha, acalma mesmo. Ele acalma se você estiver com ele no barco. Aí a gente vai para Isaías 59:2 e é dito: mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus. Aí a pessoa vem aqui e acha que Jesus vai acalmar a tempestade, mas ela continua andando na iniquidade. Não tem como biblicamente Deus acalmar a tempestade de quem vive na iniquidade, porque a iniquidade impede Deus de agir na vida daquela pessoa. O irmão Joaquim falou aqui, Ezequiel 37, vale de ossos secos. Ali Deus ia trazer vida novamente para o seu povo. Só que muito bem dito pelo irmão, no capítulo 36, ele vai descrever que antes de trazer vida novamente para o seu povo, era necessário purificá-lo. Era necessário tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne naquele povo. Deus faz maravilhas para aqueles que se deixam amoldar a sua vontade. Se a gente se entregar verdadeiramente a Jesus, toda a nossa vida, tenha certeza que Ele vai cuidar de nós da melhor maneira possível. O que nós não podemos é enganar e sermos enganados, achando que vivendo de qualquer jeito, Jesus vai dar. É muito gostoso, irmão. É muito prazeroso para a nossa carne vir até uma igreja e receber a mensagem que Deus vai dar tudo o que a gente quer. Mas quão difícil é receber uma mensagem de que Deus vai dar tudo o que a gente quer se a gente abandonar os nossos maus caminhos. Ninguém quer ser corrigido, ninguém gosta de ser, nem eu. Quem falar que gosta de correção... Só que o escritor de Hebreus vai escrever o seguinte: a correção é feita por quem ama. E num primeiro momento ela pode até parecer de tristeza para nós. Mas quando a gente recebe verdadeiramente a correção e analisa e reflete sobre como está a nossa vida e procuramos mudar, essa correção vai nos trazer bênção. Eu nunca preguei e nunca vou falar que Deus vai abençoar. Eu prefiro que todas as pessoas saiam com a cara feia para mim, porque não gostaram do que eu falei,
do que eu falar alguma coisa contrária à Bíblia Sagrada. Hoje, há uma grande preocupação de não magoar pessoas. Só que às vezes não é magoar. Às vezes falar a verdade é necessário para que haja um despertamento e as pessoas vejam realmente o que é necessário para ir para o céu. Ficar pintando o evangelho bonitinho aqui na terra, vai vivendo de qualquer jeito. Deus ama todo mundo, Deus ama todo mundo. Amar. A palavra do Senhor vai dizer que verdadeiramente nós seremos discípulos do Senhor se a gente obedecer o que Ele nos pede. Ele vai dizer que verdadeiramente o amor dele está em nós quando a gente ama o nosso próximo. Irmão, eu falo sem medo de errar. E não estou de novo, não estou falando de ministério, estou falando da igreja. A gente conversa, irmão, com gente de todo quanto é denominação. É difícil, irmãos, se amarem. Como é que a gente vai amar o mundo? A gente não consegue se dar bem nem entre nós. Uma competitividade. Um eu sou melhor. Um eu posso e o outro não posso. Uma querência de demonstração de poder. Eu que mando, eu que faço. Satisfação quando o nosso corpo tombar é a Jesus Cristo. Irmão, então a gente não deve respeitar o líder, evidentemente, porque a Bíblia diz: ora pelo seu pastor, zela pelo seu pastor, cuida bem do seu pastor. Mas a hora que você chegar cara a cara com Jesus Cristo, lá no grande dia, não vai ser pastor, não vai ser presbítero, não vai ser diácono, não vai ser o irmão que você gostava, não vai ser o irmão que você não gostava, que vai dar conta para ver se você entra ou não. É você e Deus. Agora, como é que a gente pode, irmão? Nós não somos capazes de suportar a correção. A palavra do Senhor diz que nós não somos filhos, nós somos bastardos. Então nós nunca fomos da igreja. Ninguém está saindo da igreja. Nunca foi. Se nós não conseguimos levar... Irmão, e às vezes as pessoas olham e falam: ah, você fala isso aí porque, irmão, só eu sei o que eu passei em 20 anos de evangelho. Só que uma coisa eu fiz, apanhando, ganhando, estando bem, estando mal. Eu só olhava para Jesus. E é o que a Bíblia manda nós fazer. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pessoas veem, na primeira coisa que desagrada, a pessoa vai embora. Que tipo de discipulado é esse? Que tipo de ovelha é essa? A Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. Mas, irmão, Deus quer salvar quem se faz ovelha, não quem é bode. A gente vem para a igreja com vários pensamentos, com vários conceitos já determinados. Eu acho que é assim, é desta maneira. Nós temos que entender que a vontade dele é soberana sobre qualquer vontade nossa. Nós muitas vezes viemos para a igreja querendo que Deus faça a nossa vontade, quando na verdade nós temos que vir para a igreja para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Evangelho não é questão do que eu quero, o que eu acho. Evangelho é questão do que Deus é e do que Ele deixou escrito na sua palavra. Isso aqui, irmão. Mas se ele pregar contrário às Escrituras, ele é um herege. Nós estamos atrás de sinal, quando na verdade nós devíamos estar atrás de frutos.
As pessoas seguem. Jesus falou, vamos falar que Jesus está ali, vai todo mundo correndo para lá. Aí vamos falar que ele está lá, não sei na onde, sai todo mundo correndo para lá. Só que ele falou, vai conhecer pelo fruto. Será que a gente está buscando realmente produzir os frutos de arrependimento? Será que verdadeiramente a gente está a cada dia matando a vontade da nossa carne para fazer a vontade de Deus? Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 5, por volta ali do verso 16, ele vai falar das obras da carne. E aí no 22 ele vai falar das obras do Espírito. E ali no contexto ele vai dizer como é que a gente diz que é espiritual se a gente anda na vontade da carne. Evangelho, irmão, é tomar cruz. Cruz representa a morte. Você quer entrar no céu? Carne e sangue não entram no céu. Só entram pessoas nascidas de novo, da água e do Espírito, com corpos glorificados. Pessoas que deixaram as suas vontades de lado para fazer a vontade de Deus. Lembra de uma coisa? Discipular pessoas. Veja o caso de Elias e Eliseu. Eliseu andava com Elias. E ele aprendia com Elias, que tinha intimidade com Deus. Quando Elias está prestes a morrer, ele começa a andar de cidade em cidade para colocar as coisas em ordem antes da sua partida. Ele diz para Eliseu, fica aqui que eu vou ali. Eliseu dizia, não, você vai lá, eu vou também. Sabe o que é isso? A confiança de um discípulo no seu discipulador. As pessoas têm desejo de estar perto de você para se tornarem mais espirituais. Ou as pessoas, quando olham para nós, têm o desejo de sair correndo. Ruth olhou para sua sogra e viu no exemplo daquela mulher a maior pregação de todas. Noemi não precisou pegar um microfone, subir no púlpito de uma grande igreja para convencer Ruth de que o Deus que ela servia era o melhor para ser servido. Através do seu exemplo, Ruth falou, aonde você for eu vou. O Deus que você servir, eu vou servir. Nós estamos fazendo diferença no mundo? Ou a gente faz diferença dentro da igreja? Olha como louva bonito, como prega bonito no culto de domingo. Mas é onde é preciso ser sal e luz. Lá a gente nem crente é. As pessoas nem sabem que a gente é crente lá. Jesus está voltando. É hora de a gente começar a olhar para o verdadeiro evangelho, que é tão simples. É para qualquer um entender. É para qualquer um pregar. Deus fala de forma clara. Tem tanta gente procurando na internet, gente que fica falando coisa com coisa. O irmão veio aqui ler o Números 16. Deus foi dar uma ordem. Faz isso, pega aquilo, faz dessa maneira. Deus, quando quer falar conosco, irmão, não faz confusão não. Não é em línguas extra... Não, irmão. Ô, irmão, você não acredita em línguas? Lógico que eu acredito. Mas falar que Deus está falando comigo através de língua, eu não estou entendendo nada. Como é que Deus está falando comigo? Deve estar falando com os anjos. Comigo não está, não estou entendendo bolhufas.
Deus nos deu a sua palavra revelada, na língua a qual a gente professa a nossa fé, para que nós tivéssemos acesso. Dê valor a isso. Fica correndo atrás de pastor de internet, não. Quem chora toda noite pela tua alma e ora pela tua alma é o pastor desta igreja. Não é nenhum pastor de internet, não. Zele pelo teu pastor. Ouça o teu pastor. Seja doutrinado pelo teu pastor. Gente que usa o evangelho para tirar vantagem e ficar famoso, está cheio. Continua sendo alguém não conhecido no meio do mundo. São as suas obras. Eu sei o que você faz. Fica preocupado com mídia, não. Fica preocupado em fazer a vontade de Jesus e ser conhecido dele. Que o Espírito Santo fale mais ao coração dos irmãos. Eu agradeço imensamente a minha oportunidade. Amém?